Oi gente, hoje eu estou aqui com o Ricardo Rangel, a gente trabalha junto nesse segmento da educação infantil e a gente vai abordar hoje o tema bilíngue. A gente, como profissionais que trabalham na área da escola, a gente recebe muitas perguntas de várias famílias e pessoas que queiram saber como é esse método no dia a dia e a diferença que isso causa na vida das crianças. Então vamos lá, a gente separou 3 perguntas. A primeira é: a criança, quando inserida numa escola bilíngue, pode causar confusão no aprendizado, tendo 2 idiomas sendo inseridos ao mesmo tempo? Bom, na verdade isso é um mito, né? A criança, ela, da mesma forma que ela está aprendendo ou desenvolvendo a língua materna, ela tem a mesma capacidade para desenvolver qualquer outra língua, desde que seja ministrada da forma natural como a língua materna. Né? Então o processo de aquisição de outra linguagem é natural para eles. Né? Para a criança muito nova não existem 2 línguas, existem 2 sistemas de comunicação. Então eles vão se comunicar com uma pessoa que fala inglês na língua inglesa e vão se comunicar com uma pessoa que fala em português na língua portuguesa. Para ele não existe essa confusão. Existe sim, a criança quando confunde é quando ela já está alfabetizada numa língua e começa a aprender outra língua. Porque aí o princípio é de tradução da língua. E o contexto de a gente inserir um programa bilíngue nas crianças muito novas é justamente para que eles não estejam traduzindo, eles estejam compreendendo a outra língua de forma natural. E é muito comum na criança, nessa primeira infância, ela não tem censura, né? Esse é um dos grandes motivos que elas têm muita facilidade em aprender 2 idiomas, ou até 3 ao mesmo tempo. Porque ela não tem aquela censura do adulto de, confundi, esqueci como fala. Então também pode acontecer, e é muito comum da criança falar, abre a porta, please, né? Usar os 2 idiomas ao mesmo tempo, e às vezes as famílias acham que ele está sendo confundido pela informação de novas palavras e tal. E não, na verdade ele tem consciência que ele está usando aquela primeira parte da frase em português e concluindo em inglês. E justamente, quando você falou, quando a criança responde com uma frase que algumas palavras estão em português e outras em inglês, é só a gente entender se a mistura ali está no contexto natural. Como a criança às vezes pediu auxílio para ir ao banheiro e aí a gente ficou esperando ele falar e finish, né? Então, quer dizer, ele usou a palavra, a expressão em inglês no contexto certo, né? Então isso demonstra que eles não estão confundindo as línguas, eles estão, na verdade, usando do domínio que ele já tem sobre aquela língua ali. A língua inglesa e a língua portuguesa, no caso aqui, né? Isso aí. Quais os maiores benefícios de ser educado em mais de um idioma nos primeiros 6 anos de vida? É porque, na verdade, o cérebro ele nasce com as funções desenvolvidas, ou se desenvolve através dessas funções, a facilidade de compreensão de qualquer língua, desde que seja ministrado nesse período da primeira infância, né? Então, quanto mais cedo começar, mais fácil fica. A gente tem que entender que da mesma forma que ele aprende português de maneira natural, ele vai aprender qualquer outra língua, desde que seja da maneira natural. Então, quanto mais cedo começar, mais fácil fica, né? E uma coisa assim, até quem não queira, por exemplo, procurar uma escola, acha que a criança está nova, quanto mais cedo ela for exposta a outro idioma, até dentro de casa, caso os pais ou alguém que trabalhe junto tenha domínio, é muito positivo para a criança, porque ela vai ser inserida de forma natural e no processo de imersão, né, que nada mais é do que a conversação, ela ter contato com outro idioma de forma natural. Isso, a gente costuma falar assim, o pai que domina outra língua, os pais, né, procuram escolher horários determinados para trabalhar essa outra língua. Então, por exemplo, na hora do banho da criança, então você dá o banho e conversa com ele em inglês, ou na hora do jantar você vai e conversa com ele em inglês, para que não fique uma coisa meio sem pé nem cabeça, como você começa conversando em inglês, depois você muda para português, depois volta para o inglês. Então é mais fácil você dar uma referência para a criança que em determinados dias, determinados horários do dia você vai conversar com ele em outra linguagem. Então é mais fácil para ele. E entender também, por exemplo, se o casal são de nacionalidades diferentes, não há uma língua a se escolher. O casal, o pai vai falar a língua nativa dele, a mãe vai falar a língua nativa dela e a criança vai aprender da mesma forma as 2 línguas. Então não há uma dificuldade. Isso é muito mito, é muito desconhecimento nosso às vezes de achar que a criança vai confundir. Nessa primeira infância não existe esse problema, essa limitação. Legal. A forma mais fácil da criança desenvolver outro idioma? É mais ou menos isso, né? Só de imersão, nos horários específicos de eles estarem sobre a intervenção de uma outra língua. E como eu falei, nesses primeiros anos de vida, da forma natural, muito natural. A criança na primeira infância, a forma mais fácil dela aprender é visual, né, e auditiva. Então, trabalhar com ela através de vídeos,
através de objetos, figuras concretas, que você possa às vezes também ter um tipo de música, algo que vai fazendo aquilo metabolizar nela. E é muito importante a repetição, né? Não só para o adulto, mas para a criança principalmente. Por isso que a gente fala muito dessa questão visual. A escola dá um bom caminho para você inserir uma criança num processo de ensino bilíngue, porque a criança também aprende com os outros. Então ela está dentro de um ambiente social, onde as crianças começam a soltar, né? Porque na verdade todos aprendem. O que muda é o tempo que cada um vai externando aquilo. E dentro da escola é comum que as crianças, por serem indivíduos, vão externando isso em tempos diferentes, puxando e ajudando outras crianças também a potencializar e a jogar isso para fora. Fora que, foi igual você falou no começo, a escola ela tem essa questão da disciplina de aplicar tais atividades em momentos sempre parecidos, repetidos, né? Então, sempre após o lanche, ou sempre em tal momento, eles sabem que vai ter aquela figura, aquela figura que fala inglês, né? Por isso que é importante, e em casa você pode dar seguimento nisso também, que vai ajudando a criança nessa segurança e na formação do novo idioma. É importante salientar que, da mesma forma que a criança aprende a língua nativa escutando, é assim com o inglês, por exemplo, no caso que a gente está tratando, né? Então, quanto mais conversar com a criança, quanto mais eloquente ou quanto mais certo você falar, mais fácil fica para ele, mais absorvido fica o estímulo. Então, o princípio básico é desenvolvimento através da audição. A criança aprende o português escutando quem está em volta dela. Da mesma forma, ela vai aprender o inglês escutando as pessoas que estão em volta dela. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de saber se a dicção está correta, se a pronúncia está correta e se a gente está falando da maneira, o inglês correto aí também. Dessa forma que ele vai aprender. E uma coisa legal, eu já vi aqui na escola, não sei se você já viu, crianças que aprenderam outro idioma simplesmente por ter acesso a iPads ou coisas em outros idiomas. Né? A família não falava, mas tudo que ele tinha de brinquedos, atividades, vídeos, eram, por exemplo, em inglês. A criança vai se tornando bilíngue naturalmente. Então não tenha medo de dar para seu filho ou para sua filha vídeos, músicas, conteúdos, até livros em outros idiomas. A criança ela tem uma capacidade autodidata também de conseguir fazer esse aprendizado através desses estímulos. Lembrar que o desenvolvimento da linguagem ela é uma função cerebral, ela não é uma matéria, como eu posso dizer, né? Então a criança nasceu, ela está constantemente sendo estimulada nessa questão da linguística, né? Da maneira de se comunicar. Então, facilitem esse acesso das crianças às outras linguagens. Como a Alice falou, então, vídeos, músicas e atividades, livros, né? Tudo em outras línguas. Lembrar que hoje a gente tem um recurso muito saudável, que é a televisão, no caso, programas específicos, e você conseguir colocar ele na língua inglesa, na língua espanhola e no português. Né? Legal. Obrigada, Ricardo. Né? Caso vocês tenham outras perguntas em relação a esse tema ou a outros, deixem seus comentários e também curta e se inscreva no canal. Tchau! Tchau.